Glorificado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao Senhor nosso Deus. Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, de podermos mais uma vez estar aqui na casa do Senhor com o intuito de prestar culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Eu convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza, livro de 1 Reis, capítulo 17. Primeira Reis, capítulo 17. Amém? Quero ler com você alguns versículos a partir do versículo 2. 2 Reis, capítulo 17. Ok? A partir do verso 2. Amém. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Quirete, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenarei aos corvos que te alimentem ali mesmo e te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se, habitou junto à torrente do Quirete, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia daquela fonte. Versículo 8 ao 12. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então se levantou e se foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Saindo a mulher para buscar, ele a chamou novamente e disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela lhe respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhando 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai, faze o que disseste, mas faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois fará para ti e para teu filho. Amém. Senhor, eu quero te dar graças pela oportunidade de ministrar a palavra aqui, com intuito de trazer esperança, contentamento, alegria de viver em tempos de dificuldade. Nós oramos, Deus, por cada família da igreja, lembramos daqueles irmãos que têm lutado com enfermidade, pedimos e suplicamos por eles em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, que a palavra do Senhor
apacente o nosso coração aos que ouvem aqui e aqueles que ouvirão essa palavra através das gravações. Nós te damos graças, ó Deus, aonde essa palavra chegar, que ela seja fruto de vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, podem assentar. Preste bem atenção. O texto que eu li para vocês, ele tem muito a ver com as músicas que a irmã Carla ministrou aqui. A letra dessas músicas tem a ver com a ministração aqui, que essa palavra traz para nós. Preste bem atenção, irmãos e irmãs. Esse texto de 1 Reis, ele é muito bom para nós aprendermos algumas coisas e tirarmos algumas lições de vida para nós. Aprender com as experiências é muito bom. Nós temos o costume, principalmente nós, eu digo aqueles que são mais velhos, de às vezes conversar com os mais novos e dizer: olha, eu te oriento a fazer isso. Mas por que, pastor, que o senhor dá essa orientação? Olha, porque eu já passei por essa experiência. Eu já ouvi, já li sobre esse assunto, pessoas que tiveram a mesma experiência e agiram dessa forma e foram bem-sucedidos. Então nós entendemos que às vezes um bom conselho e uma boa orientação, ela pode nos levar a lugares seguros. E acrescento que tudo que passa com a gente é porque nós possamos registrar, se é que você tem costume de fazer isso. Eu conheço muitas pessoas que têm um diário, escreve sobre o seu dia, e às vezes os relatos das coisas que acontecem com a gente, elas vão trazer para nós substâncias para experiência e amadurecimento. E nós entendemos que se tivéssemos recebido aqueles conselhos, talvez nós não teríamos submetido, passado por alguma circunstância difícil na vida. É sempre assim. Nos meios da sociedade que nós vivemos, prática hoje a cultura ensinar algumas questões, principalmente no meio comercial, para a gente ter experiências e amadurecimento, para que a curto, médio e longo prazo a gente receba pelas nossas iniciativas. Essa estratégia ela é muito usada, principalmente no mundo financeiro. A grande maioria dos palestrantes motivacionais, eles garantem que teremos sucesso se empreendermos e soubermos trabalhar a curto, médio e longo prazo. É verdade que toda regra tem as exceções, mas isso é um norte, isso é uma orientação. Aprender com as experiências e saber como alcançá-las, trabalhar essas etapas para você produzir por um determinado tempo, aprender, dar um passo a mais, ter um tempo médio de aprendizado para que você, no futuro, a longo prazo, você estruture a sua empresa e seja bem-sucedido. Na vida espiritual não é tão diferente dessas coisas. O profeta Elias, ele viveu num tempo muito difícil, muito complicado. Elias viveu num tempo em que
os valores de comprometimento com Deus estavam ou tinham cessado em cada uma pessoa. Regras e exceções também naquela época. O tempo do profeta Elias, ele conviveu com alguns reis, principalmente no reino de Israel, que foi o que herdou as 10 tribos, e tudo aquilo que aconteceu com os filhos de Salomão, agora acontecia com outras pessoas. Houve um rei em Israel chamado Onri, que ele disputou o governo com uma outra pessoa chamada Tibni. Sim, o reino do norte, que havia sido por uma divisão das 12 tribos, agora ele já estava dividindo entre si. E esse Oni abre guerra contra esse disputador, e ele vence essas pessoas. E ele compra um monte de uma pessoa chamada Semer, e ele edifica uma cidade chamada Samaria, e ela passa a ser o centro do governo de Israel. As 12 tribos agora tinham a sua capital. O reino de Judá, com as outras 2 tribos, já tinha a sua capital, que era Jerusalém, e agora Samaria havia se estabelecido. E esse rei reinou por 12 anos. E ele piorou mais ainda a qualidade de vida do seu cidadão, daquele que pertencia ao seu reino. E após o governo desse moço, entra o filho dele, chamado Acás, que fez ainda pior do que o seu pai. Por Acás ter sido confrontado pelo profeta Elias, Deus fala com ele para fugir: sai daqui, eu vou mandar você para um lugar que vai ter água, pelo menos água para você beber, esconde-se ali naquele lugar. Elias não sabia o que Deus estava fazendo com ele, mas estava mandando ele para fazer o quê? Um exercício de quarentena, se recolher, se retirar, ficar em algum lugar por algum tempo sozinho, sem alimentação. Não tinha nada na terra. Havia uma escassez naquela região, a pobreza simbolizada pela falta de alimentação, falta de chuva, não se tinha mantimento, e ela aflorou, e era grande o sofrimento de gente naquela época. Faltava água, faltava alimento. Deus fala com Elias assim: retira-te, vai lá para uma nascente do Jordão, fica escondido por ali, ali vai ter água para você beber, de sede você não vai morrer. Agora a alimentação, eu vou mandar corvos levar comida para você, de manhã e de tarde. Sim, eu não sei como que isso aconteceu. Eu imagino que essas aves chegavam lá e traziam o alimento conforme a Bíblia relata aqui para mim e para você. Levava carne e pão. Só que essa nascente secou. E Deus manda ele agora para um outro lugar, aonde não havia fartura, mas ainda tinha alguma coisa. E diz: olha, você vai agora lá para uma cidade, um lugarejo lá chamado Sarepta. Vai para lá. Eu vou ordenar que uma pessoa te receba e cuide de você. Uma mulher vai estar te esperando. Elias sai daquele lugar, que já era um lugar de quarentena, mas a situação piorou mais ainda, e Deus dirige ele para esse segundo lugar.
E o texto que nós lemos aqui, que ele chega à porta dessa cidade, uma mulher viúva, estava apanhando alguns gravetos ali para fazer a última comida, porque ela só tinha aquilo em casa, e ele diz assim: traz água para mim. Ela não respondeu nada, porque eu imagino que a água ela devia ter uma quantidade maior. Mas quando ela caminha em direção à sua casa, ele diz: ei, espera aí, eu quero que você traz um alimento também junto com essa água. Ela falou: olha, aí agora vai ficar difícil. Eu só tenho isso lá em casa, e depois que acabar eu não sei mais aonde eu vou arranjar, porque não tem. O que vai ou está reservado para mim e para meu filho é a morte, porque acabou, não tem mais esperança. Ele diz: olha, faça o que eu estou te dizendo e não vai faltar para você. A sensibilidade daquela mulher e a perseverança que ela tinha fez com que o que era para 2, ela dividiu para 3. Fez um pequeno bolo e trouxe aquilo para o profeta. Sim, o restante da história você vai ler. Nós vemos aqui pelo menos 3 aspectos importantes: o aspecto do isolamento, o aspecto da fome e o aspecto da solidariedade. São 3 pontos que nós vivemos hoje nos nossos dias, diante dos problemas que nós enfrentamos. A necessidade das pessoas hoje por alimento, ela é real. Pode não estar faltando a água para nós, mas existe alguns lugares no mundo que falta água e está faltando o alimento. Mas graças a Deus, ainda está havendo solidariedade. Nos dias de Elias, as questões morais, éticas e temor a Deus havia acabado. Querido, foi naquela época, está sendo hoje e será no futuro. Todas as vezes que a sociedade distanciar de Deus, haverá de ter algo para movimentar ou trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Na ministração do louvor aqui, a irmã Carla citou isso. Ela abre hoje a ministração perguntando para mim e para você o que nós temos pensado a respeito do que nós temos visto e ouvido durante esses dias. Acabe, filho de Onri, depois de reinar sobre Israel com mais distanciamento ainda do Senhor, cometeu barbaridades sem fim. Grande parte dos profetas que ministravam naquela época, eles foram assassinados por Acabe, a ponto de um dos que ele preservou ainda conseguiu salvar quase 100, escondendo essas pessoas em algum lugar e tendo o compromisso de levar alimento para aquelas pessoas, porque eles não podiam aparecer, porque se aparecesse, eles eram mortos. Querido, o distanciamento de Deus pode causar também pandemias. Acabe tornou-se um vírus no seu tempo, a ponto de Deus precisar tratar diretamente com ele. O distanciamento de Deus e a maldade gerou esse desconforto, e Deus foi preciso agir, mas ele precisava com que Elias passasse por algumas experiências. Querido, talvez seja por isso a motivação de Deus nos dias de hoje, porque Ele quer, Ele necessita que as pessoas passem a experiência para entender
a que fim Deus dará a todas essas coisas. Deus chama o profeta e envia ele para 2 lugares. O primeiro, numa região de sequidão, sem ninguém, isolamento total. E Deus falou: eu vou cuidar de você. Elias não questionou a Deus. Ele simplesmente preservou e teve perseverança. Ele não podia nem imaginar o que iria acontecer ali naquela pequena cidade. Se você continuar lendo os capítulos 18, 19 de 1 Reis, você vai ver fatos que aconteceram com esse moço, ou com esse senhor. Eu não imagino qual seria a idade dele naquela época, mas ele era corajoso. Em alguns pontos ele fraquejou, mas Deus refez a sua fé e a sua coragem. Querido, esse mesmo tipo de situação muitas vezes sobrevém sobre nós. Às vezes você acha que a coisa já está começando a ficar normal, de repente surge uma notícia que faz com que você recue e repense algumas coisas. Deus é Deus. Em qualquer época Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Se a pandemia acabar, Ele é Deus. Se Ele permitir que ela fique por um tempo indeterminado, Ele continua sendo Deus. Vai depender de mim e você nos adequarmos nessa situação. E Deus chama o profeta e envia ele para uma experiência de sequidão, de estiagem, de falta das coisas. Querido, quantas pessoas hoje estão entrando em depressão, porque antes da fome chegar, ele já está percebendo que haverá possibilidade de faltar as coisas na sua casa e ele já se adoece. Quantas pessoas hoje têm preocupado ou dividido aquilo que tem com aqueles que estão tendo necessidade? A igreja precisa se sensibilizar por essas questões. Lugar de fome, de necessidade. Eu tenho certeza, e posso afirmar isso, que Jesus escolhe ali naquela cidade de Sarepta a pessoa que talvez tivesse com maior problema, ou uma das pessoas dentro daquela sociedade que num grupo de risco ela era inclusa. Talvez tivesse mais pessoas na mesma situação dela. Então ele chama uma pessoa totalmente debilitada, necessitada e talvez amargurada com a vida, porque era viúva, tinha um filho e não tinha mais nada em casa para comer. Mas o pouco que ela tinha, ela soube dividir. Se você ler a história aí, você vai ver o milagre que aconteceu na casa daquela mulher. Os tempos mudaram, a situação mudou, as coisas se recuperaram. Ela voltou a se animar, a se encorajar. Ela voltou a ter alegria. E ela teve muito mais no seu segundo estado do que no primeiro.
Querido, a mesma coisa vai acontecer nos nossos dias. Nós temos visto comerciantes reclamar, portas se fechar. À medida que as coisas forem acomodando, você vai ver que Deus vai permitir que as pessoas retomem a sua caminhada. Muitas vezes ele pode começar a fazer uma outra coisa, mas ele vai fazer. Aquela mulher, ela nunca tinha tido a experiência de vender as coisas para poder adquirir bens. E a fartura do azeite na botija daquela mulher foi tão grande que ela teve que aprender a negociar. E ela começou a lidar de uma certa forma. Segundo as Escrituras, nunca mais aquela mulher, mas antes que todas essas coisas acontecessem, ela ainda teve uma segunda experiência, que foi com seu filho. Mas ali estava o homem de Deus, o profeta Elias. Pôde então entender porque Deus havia mandado ele para aqueles dois lugares. A primeira necessidade, sem pessoa nenhuma, ele não reclamou, ele só dependeu do Senhor. Mesmo quando ele via aquela fonte secando a cada dia, ele não reclamou. E Deus tomou providência de que quando aquela água secara, ele enviara ele para um segundo desafio. E eu entendo que o profeta teve toda essa experiência. Querido, eu te pergunto hoje, como que Deus tem agido na sua vida? O que você tem esperado do Senhor nesses últimos dias? Foi a pergunta que a nossa irmã fez aqui. Ela nem sabia o que eu tinha escrito aqui para a mensagem. Eu nem conversei com a irmã Carla hoje e nem dei a opinião das músicas para ela cantar hoje à noite. Mas ela trouxe essa mensagem aqui. Ela abriu o culto dessa quinta-feira perguntando se você tem sabido lidar com essa situação que você está passando. Querido, nós somos cristãos, nós confiamos no Senhor Jesus, nós não podemos reclamar. Mesmo que a gente venha passar situações difíceis, não reclama, porque Deus haverá de usar alguém e abrir uma porta para abençoar você e deixar você sem necessidade. No tempo do Senhor, você vai retomar novamente todas as suas iniciativas, vamos dizer assim, privadas. A curto, a médio ou a longo prazo, Deus haverá de agir na sua vida. Se nós formos fiéis, se nós ouvirmos a sua palavra, se nós formos atentos e obedientes, nós vamos receber. Não da forma que eu imagino. Elias não tinha nem noção, mas segundo as Escrituras, ele ficou ali muito tempo ali naquele lugar. E eu te digo que com certeza ele usufruiu das bênçãos que Deus derramou no lar daquela mulher. Feche os seus olhos, meu irmão. Você que está aqui, feche os seus olhos. Você que está tendo a oportunidade de receber essa mensagem aí na sua casa, no seu lar, feche os seus olhos. Você tem sido uma pessoa que tem reclamado das coisas diante de Deus? Você tem sido aquela pessoa que tem se queixado quando não há escassez na sua casa? Você tem sido aquela pessoa que tem reclamado, murmurado, enquanto você não tem falta de coisas na sua despensa? Você tem reclamado e murmurado enquanto a porta do seu negócio continua aberta?
Aquele tempo, nós estudamos e vimos muitos profetas se manifestarem. Abacuque orou e disse assim: Senhor, mesmo que não haja alimento no campo, eu me alegrarei no Senhor. Querido, alegre-se no Senhor. Que a graça, a misericórdia, o amor do Senhor te alcance nesse tempo, para que você possa depois concluir e dar testemunho do que a nossa irmã ministrou sobre a sua vida. Muitos testemunhos teremos para dar sobre todos os aspectos da nossa vida, espiritual, familiar, social, operacional. Deus, eu quero te agradecer porque haveremos de dar testemunhos, e eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que os irmãos que estão aqui, aqueles que vão ouvir essa ministração, assistir essa palavra, eles possam ser encorajados em tempos de dificuldade, que possam ter perseverança no Senhor, que a graça, a misericórdia, o amor do Senhor esteja nos nossos corações. Nós oramos e te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor, o amor do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, querido. Seja um encorajador. Lá no seu trabalho, onde você estiver, se você ouvir as pessoas reclamando, não adere a esse plano, mas ministre a palavra do Senhor, ministre a graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.